Howdy, man. Chip, 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 ow. Chip, 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 ow. Chip, 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 ow. Chip, 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 ow. Pedra, pedra, pedra da memória. Como foi que dá-se embora? Pedra, pedra, pedra da memória. Como foi que dá-se embora? Se um fortificante, a memória do elefante, pílulas de vida, vitamina, alto-falantes. Pílulas de vida, vitamina, alto-falantes. Gelsons, Nelsons, Dodonhos e Bebetos. Outros nomes e caras mais espertos. Mas muito mais espertos, nego. Gelsons, Nelsons, Dodonhos e Bebetos. Outros nomes e caras mais espertos. Conte um conto a essa história, todo o tempo aqui e agora. Pode fósforo, sistema, pedra da memória. Pode fósforo, sistema, pedra da memória. Tudo que a gente faz é produzir saudades demais. Não se esqueça. Tudo que a gente faz é a vontade que nos dá e vem. Apareça. Pedra, 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 pedra da memória. Pedra, pedra, pedra da pedra, 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 pedra da memória. Pedra, 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 pedra da memória. Pedra, 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 pedra da memória. Muito bem, gente. Estamos aqui depois de um hiato, e é um hiato que a gente fez a última entrevista nossa ainda com o Bebeto entre nós em 16 de janeiro de 2019, e me dá muita saudade dele. Imagina vocês, né, que são parceiros para toda uma vida. Com essa música, com esse Juntos aí, com essa música tão rica em melodia, mas também nessa brincadeira da pedra, preda, e pode fazer muita coisa que pode ser fazer. Pedra vai ela vai cada vez areando mais a palavra. Exatamente. Eu quero apresentar a vocês... Seixo rolado. Seixo rolado, olha aí. Nelson Coelho de Castro, seja bem-vindo ao Correio do Povo mais uma vez. Mais uma vez, muito bonito estar aqui de novo, ainda mais depois desse hiato, né? Então, estar presente aqui falando contigo, com todos os ouvintes da gente que participam do programa, né? É uma emoção sempre estar aqui fazendo parte. Coisa boa. Gelson Oliveira, o Gelson agora no domingo fez uma maratona. Eu estava vendo ele na era dos festivais, de repente ele aparece na Moenda lá, não sei como é que, helicópteros, mas Gelson, seja bem-vindo ao Correio do Povo. Bom, é uma honra para mim estar aqui, uma grande alegria estar no Correio do Povo contigo, com os meus irmãos aqui e homenageando, divulgando o show em homenagem ao nosso grande irmão Bebeto Alves. Nada poderia me deixar mais feliz. Nossa, Bebeto tá presente aqui. Antônio Villeroy também, o Antônio Villeroy, só falando, algumas das minhas entrevistas
e eu digo, mais longas de lives de pandemia foram com o Antônio Villeroy. Porque ele tem o que dizer, né, Antônio? Então a gente ficava 2, 3 horas nas lives de pandemia aí, conversando, tomando um vinho, né, aquela coisa. Mas vou te dizer, isso aqui é uma coisa comum de nós três aqui, porque cada um, se tu deixar, é uma resenha gigantesca. Né? E o Bebeto também era assim. E hoje a gente se juntou com o Humberto Gessinger, né, para ensaiar para o show de amanhã. E o Humberto e outros também, que vem dele resenha, todo mundo tem muita história para contar, né? É isso que eu ia falar, porque o Humberto, já que tu tocaste no nome dele, o Humberto também estava na homenagem que os Black Bagual fizeram ali no São Pedro, né? E essa ligação do Humberto com a obra do Bebeto, com vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse convidado especial e dizendo, o Juntos estará, o tributo a Bebeto Alves será quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21 horas no Grass. Os ingressos via Simpla, mas eu acho que já está esgotando, né? Falta muito pouco. Acho que deve ter 10. Tá bem, então corram quando esse vídeo aparecer, corram e comprem os 10, por favor, é imperdível. Mas sobre o Humberto, assim, foi uma coisa assim meio quase um óbvio, digamos assim, porque o Bebeto ele era o lado mais roqueiro, né, da gente, assim, e ele sempre imprimia esse tipo de energia, né? E aí, quando a gente estava conversando de fazer o show, ocorreu essa ideia, né, de chamar o Humberto, que foi um parceiro dele nos últimos anos ali. O Humberto já tinha gravado o AEIOU, que é uma canção do Bebeto, de um disco gravado ao vivo no Teatro Leopoldina, e que ele gravou isso em duo com o Duca, né? Duca Lendecker. E depois eles fizeram algumas 2 ou 3 composições em parceria, uma delas Milonga Oriental, que eles gravaram, fizeram um videoclipe super interessante, a música muito legal, e tu vê assim aquele encontro, né, de 2 gerações, né, dialogando tão perfeitamente sobre um tema comum, assim, um território comum, de 2 artistas, né, do Rio Grande do Sul, né, e que traz assim um pouco disso da fronteira do Uruguai, esse oriental com outro, que é um tal também ao mesmo tempo, né? O tal do, digamos, da filosofia chinesa, né? Então a gente, foi muito legal isso. Hoje fizemos o ensaio lá e rolou muito bem, assim, foi uma coisa muito, muito à vontade também. Eu sei que a gente também já tinha feito coisas juntos antes, e é a primeira vez que, pelo menos eu, não sei você, acho que os guri também, todo mundo é a primeira vez com o Humberto, né? Então todo mundo ficou muito à vontade, foi muito legal. Gelson, dessa homenagem para o Bebeto, eu preciso te perguntar, tu falaste ali a coisa do irmão, e a gente sempre percebeu essa irmandade em vocês, e dessa questão que, em algumas outras entrevistas, dessas diferenças, assim, de inícios de carreira que tu e o Bebeto começaram muito cedo, não que o Antônio e o Nelson não, mas em termos de proporcionalmente, eles começaram a tocar, e aí profissionalmente talvez um pouquinho na mesma idade, mas começaram a se apresentar muito cedo, né? Tanto tu quanto o Bebeto. Queria saber, assim, qual é a lembrança do Bebeto que tu traz agora, dos Juntos, assim, de vocês, assim, uma lembrança que tu pudesse trazer dele agora aqui. A lembrança que eu tenho, a primeira vez que eu vi o Bebeto foi na casa de uns amigos, num sarau na Zona Sul, e eu já tinha assistido o grupo que ele tinha, o Utopia, e achei aquilo assim demais, uma coisa diferente. O mesmo choque que eu tive quando eu assisti o espetáculo do Giba Giba, que eu morava em Gramado, e o Giba foi com uma mordida na flor. Isso, que é isso, cara? É assim, uma outra leitura, e tinha uma coisa de liberdade, tipo assim, pai, isso pode? Isso pode, cara, posso me libertar muito mais, assim. Aí eu, assim, pô, eu tô num quadrado, assim, que eu posso sair disso aí. E aí eu conheci o Bebeto nesse sarau,
E ele foi super gentil e um cara super curioso, sempre foi um cara curioso que sabia o que eu fazia, porque eu morava em Gramado e o meu lance não era trabalhar com música. Música para mim era hobby. Eu trabalhava como escultor em Gramado e tal, fazia os quiquitos lá e tal. E música era hobby, toquei em baile, banda de baile, fim de semana. Como é que era o nome dos morcegos, dos Fledermaus? A primeira banda foi os Fledermaus. E a segunda... Eu acho que é por isso que tu falou que ele começou cedo, porque ele começou com uns 14, 15 anos. Isso. E o Bebeto também com banda de baile em Uruguaiana, né? Bem bonitinho. Mas a questão do viver de... trabalhar como compositor, né? Isso foi uma coisa que o Nelson e o Bebeto começaram antes. Uhum. Né? Isso. O meu surgimento como compositor e pedindo, como diz o Nelson, pedindo licença para regressar, engrossar a fileira dos compositores, isso se dá em 79, quando eu e o Ney Lisboa nos juntamos para fazer, enfim, um show num teatro. Então a gente resolveu dividir a tarefa e fizemos uma temporada no Clube de Cultura, 13 dias ali. E mais tarde, a convite do Nelson, eu participei da Cooperativa dos Músicos, onde o Bebeto foi presidente. Então ali eu tive uma convivência quase que diária ali, né, com o Bebeto. E aí teve o Compor Cantalupe, que foi uma homenagem ao Lupicínio, um mega espetáculo, né? E ali, a gente trabalhando junto, a gente foi afinando as coisas, até a gente até chega o dia que nós nos juntamos e essa é um momento muito bonito, também interessante, né? Que o Totonho e o Nelson lembram melhor do que eu desse momento que a gente decidiu nos juntarmos e criar esse espetáculo que se chamou Juntos. Eu não estou perguntando sobre esse espetáculo porque eu combinei com vocês aqui, a gente tem uns trechos de uma entrevista anterior que o Bebeto participou, e aí eu vou chamar aqui a gente está gravando aqui, eu vou chamar, e aí os guris da montagem vão colocar o trecho que o Bebeto explica esse início, que o Gilmar Euteuvain, toda a história, ele explica, por isso que eu não estou fazendo essa pergunta, mas, Nelson, daí dos inícios também, eu queria, de novo, a história de até chegar a encontrar o Bebeto, estar na música até chegar a encontrar o Bebeto como público, ou como amigo, queria te perguntar, porque, claro, eu falei o lance de começar, eu falei na idade tenra ali, aquela coisa de começar com 12, 14, não que o Nelson, mas o Nelson em relação a todos aqui foi o que começou mais cedo no calendário, né? No calendário é ele que começou mais cedo. Então eu queria te perguntar da tua trajetória mas até encontrar o Bebeto. Eu tenho essa gênese, né? Isso. Hoje também a gente está falando sobre esse dado sincrônico assim, do Jung, né? Essa sincronia cósmica. Assim. E eu já conheci o Bebeto de áudio, da Rádio Continental, Utopia e tal. Tinha visto alguns shows dele uma vez. Eles foram fazer um show na PUC, ou aqui na Assembleia, fui lá ver tudo, mas não conheci o Bebeto. E em 78, o Juarez Fonseca, o Geraldo Flack, o Zé Tiraju dos Santos convidam então para fazer um disco chamado Paralelo 30, que eram 3 compositores da geração de 60, que é o Carlinhos Ratilib, o Cláudio Veracruz e o Raul Evangler, e o 3 da nova geração. A nova geração é ótima, que era o Bebeto Alves, eu e o Nando Dávila. Isso é 1978. E aí ficamos próximos ali. Eu me lembro da cena do cinema, da cena de filme, assim, que era a Isaac ficava vestido do Sinodal, ficava ali na Senhora dos Passos, do lado do Plazinha, sabe? Nós ficamos naquela escadaria ali conversando, o Raul foi embora, o Nando foi embora, tinha feito uma reunião de produção, assim. E eu subi a ladeira
Subi a Senhor dos Passos com o Bebeto, e lá em cima, a gente foi ficando mais tempo, até que eu fui para Sacô do Filho, ele morava na Medianeira, eu acho. Eu fui para a Zona Sul, e a gente foi para casa. Ali naquele momento, a gente entrou na cidade pro resto da vida, porque ali já acabou. Né? Já em 78, eu estou fazendo um espetáculo chamado Milagrezinho, no Teatro de Arena, e convido o Bebeto para fazer guitarra. E aí começa, e vai embora. Foi uma amizade que estava selada no primeiro contato. Assim, já éramos fraternos imediatamente depois de se conhecer. Isso se dá com todas as amizades. Por exemplo, se dá com o Totô, se dá com o Gelson. Assim, a gente se encontra e sabe quando essa amizade vai perdurar, vai nos acompanhar. E foi assim que a gente se conheceu, a partir do disco Paralelo 30. Do Paralelo 30. Agora eu vou fazer aquela chamada que eu disse, nós vamos, aqui a gente está numa gravação, eu vou chamar o vídeo, vocês não vão ver agora, mas na edição vai aparecer o Bebeto falando sobre esse início, né? O início em 1997, como se deu esse convite, e aí a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Não, na verdade, um quarteto? Na verdade, inicialmente, nós tínhamos sido convidados para uma reunião junto com o coordenador de música, na época, que era o Gilmar Edelwein, porque nós, individualmente, fomos convidados para fazer um show de final de ano ali, da Secretaria de Cultura. Mas cada um com essa banda, cada um Sim. individualmente com essa banda. Mas aí a gente se encontrou na antessala da reunião. Vamos fazer. O que a gente está fazendo? Vamos tocar junto. Tocar junto. Mundo. Aí surgiu essa ideia e aí quando a gente entrou para a reunião, seguinte, a gente quer fazer um show juntos. A gente ficou. Bom, vamos continuando aqui. Gente, eu estou fazendo assim naquele bem o sentido podcast mesmo. Eu faço a pergunta direcionada para o Antônio, mas todo mundo aqui é livre, né? A gente está acostumado a falar um com o outro. Antônio, escolha de repertório para esse, eu sempre pergunto nos shows, naqueles juntos de verão, nos juntos do meio do ano, do Cafundó, do Borogodó, agora eu já me esqueci do nome do título, é mais ou menos. Eu sempre pergunto do repertório, porque a escolha de um repertório de vocês têm clássicos absolutos, mas tem músicas juntas muito lindas e músicas de outros que podem significar. Eu queria perguntar sobre a escolha desse repertório, que deve ter sido mais difícil ainda. Não, até não foi. A gente pensou assim, primeiro, em que priorizarmos as músicas que tivessem a assinatura do Bebeto, seja parcerias com um ou com outro, ou nós quatro, né? E dando uma preferência ainda maior para as músicas dos quatro, que a primeira que a gente compôs foi Pedra da Memória. Depois, quando começamos a fazer aquelas temporadas anuais no Sgt. Peppers, cada ano tinha uma temática. Aí no primeiro foi o Borogodó do Cafundó. Depois, no segundo, acho que a gente viu o Interestelar. Sim, e aí fizemos uma música, uma marchinha sobre o buraco da minhoca e tal. Depois teve um ano que foi Volver, né? Que era... E aí até tinha Volver a los 17, tinha várias músicas da década de 60, 70, coisas que foram importantes para a gente, como a música do filme Hair, né? Colocamos essas coisas assim. Tinha aquela música também. E aí tinha aquela música era do Sérgio Ricardo, do Sérgio Ricardo, né? Que era Eu Quero Botar... Do Sampaio. Enfim, e depois teve um outro que era o Ouro, Sol, Amarelo, Verão e tal. Então, cada ano tinha... E a gente colocou algumas dessas, né? O Pedra da Memória, o Borogodó, o Cafundó e também teve o título do nosso segundo disco, que é o Povoado das Águas, que é uma música sobre Porto Alegre, terceira, e depois o Ouro, Sol, Amarelo, Verão. Então colocamos também algumas parcerias e também vendo o que o Humberto queria, né, cantar.
E eu sugeri que fizesse a Milonga Oriental, que era dos dois, e ele pediu para fazer o AEIOU, né? Então aí a gente foi construindo o roteiro em cima dessas possibilidades aí. Gelson, queria te perguntar também, nesse lugar, agora, por exemplo, vocês não fizeram, individualmente, vocês já fizeram shows no Grass, por exemplo? Não. Já não, né? Eu só participei de alguns shows coletivos, assim. É um lugar que ele tá, e eu tô falando do lugar porque é interessante, a gente já viu, né, vocês no Sargent, já viu no Teatro São Pedro, mas é um lugar que começou mais voltado pro jazz, a música instrumental, e daqui a pouco começou a botar rock também, e começou, esses dias, o último que eu fui lá foi o Cheiro de Vida, né, que eu digo, os guris voltaram. Eu contei uma história do Cheiro de Vida, que eu morava em São Leopoldo, pegava ônibus, pinga-pinga da Central para ver os shows dele no Teatro da OSPA nos anos 80 e voltava no último ônibus. Se eu não voltasse naquela hora, só 5 da manhã para pegar o ônibus, porque não tinha Uber, não tinha táxi com valor assim, só para dizer o esforço que a gente fazia para ver música na época. Quem era o lance do interior, tu falaste, veio de Gramado para ver show em Porto Alegre, não vinha toda hora, era uma vez que outra, né? Mas eu te pergunto isso, o Grass e os espaços de Porto Alegre também para se tocar, se Porto Alegre não está evoluindo, está bem, a coisa está ficando mais nos bares, queria uma pergunta mais política, talvez. Olha, o que a gente tem observado é que há um tempo atrás, fazer show em bar não era assim considerado uma coisa assim muito profissional. Um status, né? Hoje, os shows acontecem nos bares. Os bares. Grandes shows acontecem nos bares. Os bares estão melhores equipados, né? Temos várias casas em Porto Alegre que tem som profissional muito... O 373 vai voltar com tudo agora. Eles voltam em setembro. Ampliado e tem tal. Fonfon, tem vários. Então, assim, a gente... Hoje, eu acho que nesse sentido o cenário é mais propício. Né? E eu acho que nesse sentido as coisas melhoraram. Né? Teve um boom uma época em 84, foi incrível em 84, que surgiu o Porto de Elis, surgiu o Opinião, surgiu aí tinha até Delírio Lilás, tinha aquele... Lugar Comum. O Lugar Comum, aquele na Praça Garibaldi, que era... Sim. O da Praça, o da Garibaldi, não, porque tinha... Da Praça Garibaldi. Tinha o da Dom Feliciano, o do IAB fazia shows. O IAB também. Então, assim, numa hora teve um monte de lugares que eu me lembro que eu tocava com o Pedrinho Figueiredo, tinha um duo, e acompanhava a Maria Rita Stonf. E a gente fazia um circuito, assim, fazia uma semana com um, uma semana com o outro. Era um monte, cara. Eram uns 8 lugares. Né? É o Pecados Mortais, que era na... Isso, Pecados Mortais. Depois teve o Teatro Mágico também. Mágico. Foi muito lugar, assim. Então, e a sensação que eu tenho é que atualmente, né, isso meio que deu uma consolidada num nível um pouco mais elevado, digamos assim, eu digo assim, da maioria, né, dos lugares novos que estão surgindo, super equipados. Agora o Ian Ramil também estava fazendo um show no Teatro de Vampiros ali, me parece que é um lugar bem interessante. Dentro do Café Mal Assombrado ali, né? E Nelson, voltando nesse tipo de perguntas aí, eu sei que todos vocês cantam também em Porto Alegre, né? Assim, a gente falou do Povoado das Águas, né? Mas a Porto Alegre de agora, em relação a Porto Alegre que vocês começaram, né? Aí nos bares, os teatros, tudo bem, tem, mas existe alguma coisa que está... Não sei, eu sei que eu estou conduzindo para algumas perguntas, mas é que eu acho que vocês são pessoas que esclarecem também o público. Para onde é que essa cidade está indo em relação à estrutura mesmo? Assim, a gente vê muitas edificações, muita coisa na beira do rio, e aí o rio vem e faz o seu curso, né, assim, de dizendo assim, não façam isso, né, mas eu queria te perguntar, porque a partir do Povoado das Águas aqui,
O que está acontecendo com Porto Alegre? Pode ser culturalmente também, como a gente perguntou aqui, mas o que está acontecendo? Porque tu sabe que eu sempre digo que eu vou fazer uma pergunta elaborada para ele. Eu faço para todo mundo, mas para o Nelson é uma... Ontem mesmo a gente está falando sobre isso, né? A cidade é fóbica à cultura. A cidade falou do estamento. Para que cultura? O Teatro São Pedro foi fechado 15 anos. Eu vou repetir. O Teatro São Pedro ficou fechado 15 anos. Se não é Eva Sofer pegar os alemães, os amigos dela, as empresas e tal, e refazer, estaria fechado e não teria nenhuma barricada na rua protestando. A cidade ficou quieta em São Pedro. Uma cidade com o Teatro São Pedro fechado 15 anos. Que cidade é essa, eu te pergunto? Que resignação é essa? Por que a gente é resignado, né? Não é assim mesmo. A OSPA ficou fechada, o Teatro da OSPA ficou fechado. Ali no Teatro Leopoldina, que depois virou a OSPA, ficou fechado. Há pouco tempo atrás, a OSPA, depois de muitos anos, fez o seu teatro. Os equipamentos do município, né? Estão todos eles parcerizados. Não são exatamente do município. Agora, usando o gasômetro. Como eles não conseguem administrar, eu vi até um secretário falando que a gente vai fazer parceria porque a gente não consegue administrar os concertos de banheiro que o povo vai e tem que fazer a manutenção. Se uma cidade, se o estamento não consegue administrar o banheiro do equipamento público, o que eu vou dizer? O que eu vou te responder? Que dirá uma... Posso olhar para a câmera? Pode, claro. Me responda o estamento. Sabe? Sim. A prefeitura não emite dinheiro. Sabia, não? Não tem. Não. Nenhum estado emite dinheiro, moeda. É o Banco Central lá, Tesouro. Sim. Todo o dinheiro que está na prefeitura, todo o dinheiro que está no estado é meu. Alô? É meu. Arrecadado. Administra esse dinheiro. Administra esse dinheiro. Sim. A cultura... 0,1%. Quer dizer, a cultura, há pouco tempo, a cultura começou a ter uma certa inserção por causa da Lei Rouanet e tudo, e metiam o pau da Lei Rouanet. Não conhecem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é isenção fiscal. Eu estou devendo tanto de imposto de renda para o governo, em vez de pagar para o governo, pago para a produção. Bota 4% de imposto devido. E outra coisa... Me dá tese. Isso aí. Agora me dá um segmento, atenção, me dá um segmento que não tem isenção fiscal. Um segmento. Aí pegou o pessoal da cultura e disse, não, porque ele, vem cá, me dá um segmento do ferro ao agro, do arroz à soja, que não tenha algum tipo de isenção fiscal. Todos têm, são bilhões de reais. Mas bilhões, eu sei, eu difícil fazer essa pergunta, ter esses dados, porque só através de um argumento financeiro eu consigo constranger o interlocutor, que é do estamento. Só, porque não há importância da cultura. Imagina uma cidade sem cultura. Para encerrar, hein, porque a coisa vai longe. Claro. Uma cidade, qualquer lugarejo, uma cidade, um país, lugarejo, fora do Giba-Giba, ela tem a sua paisagem, né? A gente está vendo aqui no Centro Cultural da cidade. Tem a sua paisagem das edificações do início do século, o próprio edifício da Calçada Judas, pega todos os casarios que tem por aqui, muito dizimados já. E tu tem a paisagem arquitetônica. Tu tem uma paisagem geográfica, os morros que circundam. E tu tem que ter a tua paisagem cultural. Tu tem que ter a tua paisagem sonora. Senão não é uma cidade. E existe uma intenção, de um tempo para cá, e sempre foi uma intenção, mesmo que não hoje tão exacerbada, que querem transformar a cidade num reino de farmácias, estacionamento e shopping. E aí o gozo profundo de ter uma cidade assim, cheia de farmácias, estacionamentos e shopping. A cultura. Para que cultura? Então, ontem a gente foi num lugar, estou falando de lugares para tocar. Claro, claro. A gente foi almoçar num lugar chamado do Bar do Alexandre, que fica numa esquina ali do Menino Deus. Sim. Eu e o Gelson e o Giovanni Berti fizemos um espetáculo ali, 2 espetáculos, mas fizemos um espetáculo, foi em março. Eu estou tocando no final do espetáculo, tocamos umas marchinhas de carnaval que a gente compõe,
E começaram a fazer trenzinho, sabe? Aqueles trenzinhos de clube. Sim. Na rua, numa esquina, na rua, magicamente. Ocupação. A cidade tem a cidade tem pessoas. As pessoas têm direito a um folguedo. A um folguedo. Olha esse termo folguedo. Tem direito à expressão do corpo, ao movimento do seu corpo, à da sua voz. Foi isso que tu consegue botar uns blocos de carnavais ali na Cidade Baixa? Não. Tá entendendo? Que a cidade é fóbica à cultura, fóbica à arte. Então, os negros podiam fazer o carnaval aqui na Borges. Quem sabe então postularam fazer no Marinha? Não dá para botar os negros no Porto Seco? Botaram uma das culturas mais importantes do Brasil, a cultura da negritude brasileira, que seria o substrato mais intenso brasileiro, longe da cidade. Eu sou capaz de pensar que não pensaram, será que não pode botar mais longe do que o Porto Seco? Aí tem que ver os caras lá da Restinga, tem que ver não sei de onde, pegar 2, 3 condições para ir no Porto Seco, para ter o regozijo da sua invenção como ser humano. O ser humano só se inventa quando se reúne. Entendeu? A coisa básica. Quer dizer, essa relação, então, com a cidade, essa relação de comportamento da sua civilização, entendeu? Ela é abortada. Quer dizer, a gente só vai se justificar como uma civilização quando a gente exercer os direitos disso. O direito adquirido o dinheiro que vocês administram e mal é meu. É meu, me pertence. Quer dizer, eu estou fazendo uma metáfora narcísica sobre essa importância de quem mexe no dinheiro, para dizer que o dinheiro que é arrecadado, ele faz parte de uma sociedade que combina assim, quem é que vai cuidar da água? Bom, a gente pode combinar, entendeu? O estamento pode cuidar, porque ele paga uma grana, alguém vai cuidar do transporte público, alguém pode cuidar da educação. A gente pode combinar uma sociedade, vamos inventar uma sociedade agora. Vamos cuidar da cultura, entendeu? A gente pode inventar isso. E todas as áreas serão importantes. Toda. Aliás, nós tivemos isso na época do orçamento participativo, que a gente teve uma cidade... Foi a primeira vez que estávamos nós, inclusive, na Alemanha, né? E tinha ocorria em Porto Alegre o Fórum Social Mundial, então Porto Alegre era uma cidade importantíssima no mundo e também por causa disso. Vocês são de Porto Alegre? Isso, porque sempre pelo contrário, às vezes eu viajava, são do Brasil, são de onde? De Fortaleza, de Salvador, do Rio. Aí perguntaram pela primeira vez, onde é que vocês são? De Porto Alegre. Porto Alegre, uau! E aí a gente viu, tinha um protesto contra o Fórum de Davos, na rua, assim, os alemães, né? Os alemães, em Munique, cheio de cartazes, assim, contra Davos e assim, e Porto Alegre, Fórum Social, e muito curioso, a gente saiu, fizemos show lá, fizemos show na França, fizemos show na Áustria, voltamos a Porto Alegre, no dia que nós chegamos, a gente se apresentou no Fórum Social Mundial. Para 60 mil pessoas. Quer dizer, essa relação de que um outro mundo é possível. O título, esse mundo é possível, né? O outro mundo tem que ser possível e foi possível, se fez aqui, entendeu? Então essa relação que eu volto e aqui encerro, que eles mesmos dizem, aqui encerro e não encerram, né? É que não há resignação. Sim. Nada sem resignação. E só para acrescentar um dado sobre o negócio da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet, a empresa deve, ela pega 4% que ela deve e faz como renúncia fiscal para investir na cultura. Aí não tem essa história de que o artista recebe um dinheiro do governo. Eu inclusive, nunca fiz diretamente, nunca entrei em Lei Rouanet. Mas o mecanismo é totalmente válido, né? Porque é um incentivo fiscal em que o cara vai lá, apresenta um projeto e vai procurar uma empresa. Muitas vezes as pessoas aprovam o projeto, mas não encontram a empresa. Às vezes não acontece de ter o patrocínio. A empresa está ali, disponibiliza 4% do imposto dela para escoar para a produção cultural. E isso significa 0,6% de todo o incentivo fiscal do Brasil. De todo o incentivo. Sim. Então, para o lojista tem muito mais, o comércio tem muito mais, o agro tem muito mais, a indústria tem muito mais, a indústria automobilística muito mais, tudo, né? São 0,6%.
E a cultura devolve para o PIB 2,6%, ou seja, devolve 2% a mais do que recebe. Então, Sim, então. E movimenta, e a economia criativa é tão imensa, porque na margem disso, entendeu? Milhares e milhares de profissionais. A gente vai fazer um espetáculo, vamos fazer o nosso espetáculo aqui, vamos falar dele? Sim, claro. Sabe quantas pessoas vão trabalhar nesse espetáculo? Não são as Quantas? 3 e mais o Humberto. Nós estamos empregando assim, o pessoal do som, o pessoal da luz, o pessoal do holding, não sei, são várias pessoas, vários profissionais vivendo da cultura. O que é isso, vivendo da cultura? E aí... Diretamente umas 30 pessoas nessa situação. Agora, tem situações assim, por exemplo, vai fazer um show num lugar com Araújo Viana, digamos assim. Aí ali na frente tem um cara vendendo pipoca, outro cachorro-quente, outro vendendo... Direto e indireto tem mais de 100, às vezes. Aí tem o Uber, tem gente que vai para a cidade e se hospeda no hotel... Né? Aí tem os restaurantes depois do show ou antes do show, movimenta toda a cadeia da economia. Isso é mundial, né? Por isso que estou vendo, existe uma torpeza. Aliás, além da torpeza e da rudeza, existe uma indiferença nisso, porque não bate, parece que não quer drenar essa informação, não drena, não bate, porque enxergam a gente como se fosse uma profissão irresponsável, não comprometida. O cacete, já que não pode falar palavrão, né? Porque tem um negócio que eu acho maravilhoso no podcast, que é o seguinte, é que em televisão, minha coisa tem não pode, né? Mas em podcast, os caras falam palavrão e tudo, eu fico pensando, então eu já sei. Qualquer coisa eu digo que tu falou de uma fita cassete que tu tinha, né? Mas é assim, o pão, né? Portugal. Então é isso, me incomoda nesse momento, posso ficar incomodado? Mas tu deve ficar incomodado. Me incomoda profundamente ter que ilustrar o interlocutor. Alô, para ti mesmo que não está entendendo, me incomoda profundamente ter que te ilustrar. Porque não é meu papel te ilustrar, vai te ilustrar o significado da economia cultural. Te informa. Porque, sabe, por que eu tenho que saber tudo sobre agro, tudo sobre ferro, tudo sobre soja, eu tenho que saber desse tipo de economia. Sim. E tu não sabe um rabo de, de uma ideia do que significa a cultura. Ou, aí, falando mais institucionalmente, o significado do que é uma cidade com cultura ereta. O que é ereta? Uma cidade com cultura. Olha Paris, olha a França, olha mesmo Nova York, sabe? Tu fica ereto. Lisboa também. Ereta, uma cidade tem que ser, um estado tem que ser ereto. Aí se curva. Por isso essa curvatura. Salvador. Salvador por isso que se curva agora com um cara que é um tio, my uncle, imperador, e se curva. Como que pode um país se curvar? Sabe? Porque não tem, a sua cultura está curvada. Existe uma coisa chamada soft power. Manja, o que é isso? Soft power é o seguinte, é o cinema americano, a música americana, a música internacional. Sim. Sabe, soft power não tem bomba. Que vai munindo, sabe? E tu vai ficando sem cultura. Claro. E tu fica sem cultura, tu fica sem chão. E perde o teu tônus. Sabe, teu tônus. Perde tônus. Então fica muito mais fácil curvar. Entendeu? Como é que vai curvar 200 milhões de pessoas? Entendeu? Tô lembrando, Nelson, que eu... Pô, e aqui encerra. Foi tu que ficou culpado, hein? Eu sou o culpado. Mas aqui encerra. É premeditado. Só arredondando. Voltando um dia da Europa, aí eu tô no avião ali, aí tem aquelas revistas alta impressão ali, né? Mas geralmente com assuntos fúteis ali, né? Sim. Eles lá vão dar uma olhada, porque eu gosto de fotografia, tem as coisas, altas fotos e tal. E aí tinha uma entrevista com o Alain Delon. Alain Delon se despedindo da carreira e tal. Aí lendo a entrevista dele, e aí determinado momento lá, o entrevistador pergunta para ele: tu conseguiu te realizar então na vida? Qual é o balanço que tu tira disso? O que te deixa contente? O que te deixa triste? Como é que te vê hoje aí, se aposentando? Ele disse: olha, tudo maravilhoso. Minha carreira, tudo certo. Mas assim, eu estou me aposentando com só tem uma coisa que me incomoda,
que a gente aqui na Europa, a gente não conseguiu barrar Hollywood. Ele falou muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Eles entraram aqui com tudo. A gente tentou barrar, porque nós temos a nossa produção. E parece Aqui nós já temos no Brasil a cota de exibição, tem que ter exibição. Mas aí... Eu queria também, mais uma vez encerrando, tirar qualquer viés de xenofobia, entendeu? Sim, Eu gosto claro. do jazz, gosto do cinema americano. Não é uma xenofobia, é uma estratégia de subordinação que me incomoda, entendeu? Não é xenofobia, assim. Aliás, nós pegamos os povos originários e afastamos eles de nós, quer dizer, é tudo europeu aqui, entendeu? Sim. Entendeu? E são 300 anos de escravismo, entendeu? Quer dizer, o nosso sentimento histórico não é xenófobo, entendeu? Tem italiano, tem germânico, tem judeus, e construir essa nação, entendeu? Então não é a xenofobia que pode achar muito, soft power, eu estou falando que é uma estratégia muito bem pensada, muito bem organizada, entendeu? E estava lendo um artigo sobre isso, vamos fugir da pauta, né, mas estava lendo um artigo sobre isso, sobre o novo império que se anuncia, que vai ser a China, provavelmente, com certeza, né? Que a única dificuldade deles será a língua, entendeu? Porque os americanos conseguiram botar um anglicanismo fonético e como linguagem, né? Porque o mandarim vai ser jogo duro, como estratégia de fazer um soft power, assim, entrar com a linguagem, né? Então é uma língua muito mais simples, né? O americano, o inglês básico são mais ou menos 1.200 palavras. O português, o francês básico são 12 mil palavras. O inglês full são mais ou menos 12 mil palavras. O francês completa 120 mil palavras e o português está pegando todas as palavras africanas, árabes. Sim, quase. E só palavras árabes são 1.200. Todas com a L, mais açúcar, sapato. E todas as palavras de origem tupi-guarani e outros idiomas indígenas é um monte, cara. Isso, inclusive, é uma discussão que eu tenho lá em Portugal. Os caras, não tem que falar brasileiro, tem que falar português. Isso não existe. Brasileiro, pelo menos por enquanto, não é classificado como um idioma. Mas a língua portuguesa é uma língua viva. É uma língua viva e essa língua incorporou um monte de palavras do africano. Por exemplo, como é que tu chama pineapple? E o professor, falando com o professor da minha filha. Abacaxi. Então, abacaxi é do Tupi-Guarani. Como é que aquilo a gente vai para o cinema e compra aquela coisinha de comer, pipoca do Tupi-Guarani também. E aquele negócio, pipe de fumar, cachimbo, isso é uma palavra africana. Então, essa língua está em completa transformação o tempo inteiro. Né? E, portanto, é uma língua muito rica, mas mais complicada de se aprender do que o inglês, né? E imagina então o mandarim, né? Que tem inclusive uma escrita que não usa o mesmo alfabeto, né? Eu quero... tem mais um cortezinho que eu tinha lá, que vai aparecer depois, não agora aqui, do Bebeto falando. Aí era sobre aquela minha pergunta de repertório, ele falando dos repertórios de outros shows ali que eu tenho separado. Aí eu vou chamar essa fala do Bebeto, porque o Bebeto está participando junto com a gente. Graças a esse recurso. Em vídeo e aqui também. Eu me lembro uma vez quando... Eu acho que o Vinícius morreu primeiro do que o Tom, né? Isso, né? Sim, claro, muito antes, tá. 20 anos. Não, fizeram aquele comercial de cerveja com o Vinícius e o Tom, o Vinícius conversando. Não, era o Vinícius e o João Gilberto. Era o João Gilberto? Era, porque eles iam fazer um show no Teatro Municipal e o João Gilberto não mandou o Lima, não fez o programa. E aí eles tomaram uma multa e entre as coisas da multa era fazer o show, a multa contratual, e fazer um comercial. Eles fizeram em vida os dois. Sim, os dois. Não, mas aí fizeram um quando o Vinícius morreu com o Tom, Não, fizeram quando o Tom morreu,
fizeram botaram esse dele com o João Gilberto. O João Gilberto, tá, então tá. Não, é confusão minha, A intenção é a mesma. Mas essa nossa intenção é a mesma, então a gente chama o Bebeto aqui, a gente volta, e aí depois eu queria música também pra gente dar, porque a gente tá mais pra parte final. Certo. Então chamamos o Bebeto aí e a gente volta daqui a pouquinho. Mas eu acho que o grande barato de nós quatro nos reunirmos e pensarmos juntos uma seleção de canções é que o juntos nos possibilita criar uma coisa além do individual, além da característica individual de cada um de nós. Juntos ser uma outra entidade, uma outra persona. E isso nos dá uma liberdade imensa, entendeu? De poder cantar uma música do Roberto Carlos, de poder cantar uma música, um bolero, por exemplo, como a Tem gente medley de boleros, viu nesse show desse verão, dessa temporada, né? Fizemos um medley de 3 ou 4 boleros populares. Já cantamos Mercedes Sosa no outro, né, que na realidade é Violeta Parra, né? Cantamos Aquarius, Let It Sunshine no verão passado. Roberto Erasmo. A gente acaba compondo também em função disso. A gente faz sempre um show temático, vamos dizer assim. Já teve o Buraco da Minhoca, que a gente brincou muito com essa história, que é uma marchinha de carnaval. A marcha, né? Já fizemos o Ouro, Sol, Amarelo, Verão, que é essa que a gente acabou de cantar. Tem o Borogodó dos Cafundó. Então, são tudo temas que a gente pega para desenvolver um projeto, né? De verão ali, que é sempre uma brincadeira, é sempre um show que visa brincar e emocionar as pessoas. Que eu acho que é o papel que a gente tem que cumprir ali naquele momento. Voltamos aqui. Falando de música, a gente falou de tanta coisa. É tão bom estar entrevistando vocês, porque assim, o assunto nunca se sabe para onde vai. Isso talvez faça parte da cultura. Quando tu tá num show musical, num espetáculo de dança, numa peça de teatro, tu nunca sabe onde vai teu pensamento depois. Aquelas conversas... Quando tu termina um espetáculo, gostou, daí eu não sei dizer na hora, eu preciso ir para um bar, eu preciso esperar um tempo para poder dizer, porque eu ainda estou impactado. Tem que drenar primeiro. Tem que drenar, né? Tu sabe que desculpa, mas houve um tempo em Porto Alegre, não sei se era uma coisa que era comum em outros estados, que era a invasão de peças. Sim. Atores que iam assistir uma peça e em determinado momento, sem avisar, entravam no palco e interferiam e às vezes roubavam que os caras se sentiam incomodados. Maravilhoso. Legal, vamos. Maravilhoso. O que vocês estão propondo aí, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Era uma coisa, não sei de onde veio isso. Não, mas... E eu queria ver se a gente tinha alguma música que pudesse dialogar com isso que nós estamos falando até então. Aí vocês prepararam algumas aí ou já vem? Não, a gente tem música preparada, mas não sei se dialoga exatamente com isso, mas qual que tu quer fazer, Jans? Eu acho que a gente podia fazer uma que a gente fez a 4 mãos também, que é o Ouro Sol. Ah, maravilhoso. Se a gente fosse um país. Então isso dialoga, isso dialoga. Se a gente fosse um país, tu serias mais feliz. Eu seria uma canção, além do tempo, movendo o vento em tua direção. Na tua pele doce um beija-flor, a cultura do amor, um sonho que me diz, seria um gesto
verso de uma canção feliz. Dentro da noite a estrela guia. Você assim se revelaria. Bate o tambor da alegria, terra, o azul do dia, tudo pra te ver brilhar. Meu peito é o teu coração, é ouro, sol, amarelo, verão. Meu peito é o teu coração, é ouro, sol, amarelo, verão. Meu peito é o teu coração, é ouro, sol, amarelo, verão. Meu peito é o teu coração, é ouro, sol, amarelo, verão. Tchup, 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 oh, tchup, 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 oh, tchup, tchup, Que maravilha! Juntos, eu digo que é imperdível. Eu tô na contagem ainda. Como eu botei o Bebeto aqui também, com esses cortes, assim, pelos meus cálculos, 28 anos de juntos, né? A gente continua, né? Esse projeto continua com vocês três aqui. E eu queria, para fechar, fazer uma pergunta geral para todos. Essa significação, a gente começou com a significação desse coletivo ter começado, de tudo que vocês construíram, cantaram e trocaram com as pessoas, de novo, dentro até daquela proposição do Nelson, de uma cidade viva, de uma cidade propositora de cultura, e vocês com seus projetos paralelos, a significação do Juntos para a nossa cultura, para a nossa música gaúcha, assim, o que significou e significa ainda Juntos? Pergunta aberta para os três. Eu acho que quando o Borogodó, a música Borogodó dos Cafundó, mais ou menos dá um certo mapinha disso, né? O seu Luiz veio da fronteira, verdade, uruguaiana, quase na esquina ali com a Argentina. O José veio de São Gabriel, também no meio do caminho ali, muito perto do Uruguai e da Argentina, né? Aí fala que o Oliveira veio da Serra, mas o Oliveira, o nosso da Serra, que é o nosso representante da cultura afro-brasileira, né? Todos nós temos um pezinho nisso, mas o pé dele é o melhor lugar de fala daqui do grupo. E o Nelson, né? O Castro vem dos Cafundó. Cafundó é Porto Alegre. Por que é Cafundó? Porque é essa cidade fóbica, né? Então, estamos aí. O Nelson também traz esse traço bem presente assim, da cultura porto-alegrense, de cantar a Rua Sertório, sabe? De cantar coisas que são bem, do âmago da cidade. Então, portanto, o que a gente faz é pegar e revirar esse Cafundó, cada um trazendo o seu rio caudaloso. Isso é uma outra metáfora do Nelson, sensacional, que chega e como deságua num delta, como o delta de Jacuí, e vai espalhar num lago, né, de arte, de cultura, de amizade, de transformação, que é o que a gente sempre se propôs a fazer, né? E viemos fazendo isso durante décadas. E assim, aí toma um talagaço, aí parece essa coisa assim como o rio invade para recuperar o seu espaço, né? Seu espaço perdido dentro da cidade, porque foi aterrado, foi mal feito, não respeitava o rio em sua personalidade, né? Então a gente é mais ou menos como esse rio também. Pode tentar assim botar diques, nos parar, mas a gente vai continuar fazendo sempre. Gelson?
vocês estavam conversando, eu estava pensando aqui, eu morando em Gramado, eu poderia muito bem seguir tocando meu violão, tocando esporadicamente para apresentações públicas na Serra mesmo, e seguir fazendo as minhas esculturas, né, meus entalhes. E ia ficar muito contente também, porque a música está em mim, ela não está, né? Não é uma coisa que está fora. E o que me trouxe a Porto Alegre, de volta a Porto Alegre, foi essa percepção, o que acontecia nos anos 70 ali, a Rádio Continental, mostrando a cena dos criadores daquele momento, uma rádio incensando aquilo ali, porque assim, eu sou a favor não da superficialidade, mas assim, eu acho que tem que ter purpurina na gente. Sabe? Sim. A arte tem que ter muita purpurina, senão fica uma coisa opaca, assim, uma coisa sem gracinha, né? Então, essa sensação de que aqui tinha um movimento e que eu poderia ingressar nesse movimento é o que me trouxe. Então, Juntos, para mim, representa a continuidade disso, né? De diferentes artistas que se juntam, cada um com as suas características, mas com uma profunda admiração um pelo outro, valorizando o outro e não pensando no seu umbigo, e sim fortalecer e se fortalecer, né? Eu lembro do Antônio, assim, em ensaio, ele comentando assim, bom, agora nós vamos fazer isso aqui, eu já vou para o meu cantinho aqui. Sim, ele já tem a função dele aqui que eu colaboro. Gelson, cria uma frase para abertura dessa música. Aí o Nelson brinca comigo. Tá, o Gelson é daqueles que cria cinco introduções. A introdução da introdução. Aí é contigo. E assim vai, cada um tem a sua função e gerando o que a gente estava conversando até ontem, assim, que é o quinto elemento, né? Sim. Ali os quatro gerando um quinto elemento que toda a música, embora independente de ser nossas composições, a gente introduzindo músicas de outros compositores, eles sempre, essas obras sempre passaram a ter essa característica passando no nosso liquidificador e devolvendo já o quinto elemento, né? Então, essa é a minha visão da coisa. Perfeito. Nelson, queridos. Puxa vida. Eles mataram a pau, já falaram. Pois é. Esse poder de ciência aqui vai ser um jogo duro. Eu estava me lembrando agora que aqui adiante tem a Praça da Alfândega. A praça. Em 54 tinha 14 banquinhas de livreiros. De livreiros, né? Então, porque todos os segmentos, porque é legal falar disso assim também, porque não é só música, tem pessoal do teatro, da literatura, sabe, das artes plásticas, sabe, que não suportam a ideia da resignação e fizeram, entendeu? Porque a feira do livro nasce porque tinham que vender mais livro, entendeu? Vão fazer uma feira para vender mais livro, porque os livreiros precisavam vender mais livros e foram, não dependeram de uma outra. Fizeram. Eu acho que esse é um barato, sabe? A gente tem essa relação de trincar esses rios que chegam aqui, sabe? O doutor matou a pau. Eles não querem, eles não sabem o leito que tem, eles vão criando seu leito, sabe? Eles trincando o processo, sabe? Trincar o paradoxo, sabe? Que é inexorável. Não, vai ser a tua vida em Porto Alegre vai ser assim. Tu vai nascer em 54, entendeu? Vai morrer não sei aonde, entendeu? Vai ficar um período ali hóspede da cidade e a cidade vai ser assim.
Porque alguns querem que seja assim. Não vai ser assim, sabe? Então tem várias pessoas que não querem o destino assim, que trincaram o processo. O pessoal do teatro, o pessoal do cinema, o pessoal da arte, vamos repetir. Todos os segmentos fazem que, mesmo que os neguinhos podam as matas ciliares e o rio tente voltar, entendeu? Todo o esforço para ladrilhar a cidade, para se alagar, entendeu? Ela pode, ao mesmo tempo, é uma coisa ecológica, tem uma resistência humana que diz, não, cara pálida, não vai rolar isso, sabe? Eu não quero a tua felicidade, que a tua felicidade não me interessa a tua felicidade. A tua felicidade não me pertence. E não, sabe, ela não pode ser imposta a tua felicidade. Não me interessa a tua felicidade imposta. Entendeu? Sim, é do coletivo. Não, tem que ser de todos. Mato a pau. Agora. Gente, o Bebeto tinha. Nunca mais faz isso. Estamos falando de música, né? Isso que o Gelson falou, nós temos também. Depois eu vou chamar um cortezinho, era o último que tinha. Engraçado, eu sempre cito, e uma coisa que surpreende muito, a sacação do Juarez Fonseca, que um dia, eu acho que no lançamento do Pegadas ainda, lá em 1987, ele falou mais ou menos isso. E ele fez uma frase que me marcou, assim. Eu cito essa frase, seguidamente eu cito. Ele disse assim: o Bebeto Alves está sempre mudando para se manter fiel a ele mesmo. Sim. E eu achei muito legal essa sacação dele, né? É uma mudança para eu poder ser eu mesmo, entendeu? Porque eu acho que a minha natureza é essa, né? Ela é mutante, né? Mesmo. O Bebeto. E a gente está encerrando com uma pena, assim, com uma dor no coração. Sempre quando eu encerro entrevistas com vocês... A gente vai falar até de show aqui, né? Até de show a gente falou. É com uma dor no coração que eu termino as entrevistas com vocês. Vou chamar a rapaziada aí. Gelson, Nelson e Antônio, junto com participação do Humberto Gessinger, nessa quarta-feira, 13 de agosto, às 21 horas, no Grass, na Almirante Barroso 328, ali no Floresta, ali no Quarto Distrito. Ingressos pouquíssimos no Simpla, você vai Mas chega lá que dá um jeito. Chega lá. Eu sempre digo, ingresso esgotado, o cara da cortesia lá não foi, não sei o quê. Vai tentando que você consegue. Não sei se, eu acho que de canção encerramos. Já também. Então eu quero agradecer imensamente. A gente agradece. Vocês. Obrigado. Aquele cumprimento de mãos. Valeu. Assim, imensamente a esse trio maravilhoso e ao Bebeto por tudo que fez na vida, por todos os ensinamentos que o Bebeto nos deu, que ele está presente aqui conosco. Somos um bando e muitos outros. Somos um bando e muitos outros. Tchau, gente. Obrigado. Que final.